Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Sadhana. Eu sou Cíntia Natoli, eu sou fisioterapeuta integrativa e eu já ajudei centenas de pessoas a organizarem as suas rotinas, a saírem do piloto automático, que está super na moda, todo mundo vivendo no automático, e a tratar dores físicas, emocionais e até existenciais. Pois é, nós somos uma unidade, a gente não é fragmentado. E quando a gente entende isso, tanto a saúde quanto o bem-estar, eles se tornam parte da nossa rotina. Sem sacrifício, sem dor de cabeça, de forma muito natural. E toda segunda-feira nós vamos ter as segundas de sadhana. Segundas-feiras, às 19h30, para quem quer aprender a transformar a rotina, cuidar do corpo, equilibrar as emoções, desenvolver mais consciência sobre si mesmo, sobre a sua saúde de forma integral. A gente vai falar de corpo, de mente, de energia, de espiritualidade, os pilares que sustentam a nossa saúde, a nossa vida, a nossa existência, certo? E esta aula, especificamente, a gente vai falar sobre como transformar a sua saúde depois dos 30 anos, pensando nesse tripé de corpo, mente e energia. Então, só para você entender um contexto rápido aqui, depois de ter me formado em administração, trabalhei bastante tempo, rodei com milhares de pessoas no universo corporativo, eventos, comunicação, marketing, aquele burburinho, planejamento, aquela loucura do universo corporativo. Eu fui vendo as pessoas, e fui uma dessas pessoas, que viviam para o trabalho. Exaustas, sentindo alegria em comer um hambúrguer, em tomar uma cerveja, alguma coisa, um álcool no final de semana, colegas que fumavam, pessoas que sempre buscavam prazeres, né? E diziam que isso eram resgates, eram momentos bons da vida. Depois de uma semana dura, né? Comer uma pizza, um churrasco, todas essas coisas geralmente são vistas como prêmios depois de uma semana muito cansativa. E aí, percebendo isso, o tempo foi passando e eu tive uma depressão bastante severa, que apesar de eu sempre ser muito produtiva, ela estava acontecendo dentro de mim e eu, meio alienada, nem percebia que ela estava ali, quase que uma bomba relógio, que no momento de fato ela explodiu. E aí de fato eu caí de cama, não conseguia fazer nada, eu estava paralisada com a minha depressão, com a minha tristeza, com a minha angústia, e passei por várias coisas de uma forma extremamente resumida. Hoje eu estou aqui, profissional da saúde, trabalhando com isso, porque depois que eu passei por essa parte da vida que eu falei agora para vocês, eu fui para um outro extremo. E aí eu fiz a residência na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que tinha cuidados paliativos. E ali eu vi que a vida era muito mais do que dinheiro, status, conta, trabalho, responsabilidade. É sobre a gente envelhecer, mas envelhecer com dignidade, porque o que eu via ali era realmente muito triste. Era muito triste. Então, se a gente tiver sorte de envelhecer, que a gente possa envelhecer bem, porque envelhecer da maneira que eu vi realmente não me apetece, não me agrada, e eu espero que você também não queira viver, envelhecer desta maneira. Então eu vi muita gente em situação de extrema pobreza, extrema tristeza, sem dinheiro, sem família, sem saúde física, sem saber o próprio nome, né? Isso muitas vezes acontece, as demências estão cada vez mais aparecendo aqui na nossa sociedade, infelizmente, por conta dos hábitos de vida principalmente. E é triste você ver uma pessoa que perde a autonomia. Ela não escolhe o que ela vai comer, quando ela vai comer, que hora vai tomar banho, que hora vai ver TV, o que vai ver, que hora vai dormir, que horas vai acordar. Isso é muito triste. Você consegue se imaginar desse jeito? Sem poder decidir o básico da sua vida? E era isso que eu presenciava lá. Pessoas nessa situação, tendo todo o amor, todo o cuidado das equipes, mas mesmo assim é uma situação muito triste, muito difícil, com a qual eu gostaria de não vivenciar. E eu acredito que você também não queira, né? E mesmo sem eu ter vivenciado a velhice, eu tive a oportunidade, a vida me trouxe essa oportunidade, né? De
ver o jovem, eu fui essa pessoa, trabalhando, correndo atrás, né, de certificados, e status, e dinheiro, e crescimento, e desenvolvimento, e tudo bem, mas a gente perde um pouco a mão em alguns momentos. E eu vi esse jovem focado na carreira, mas eu também vi o idoso que acabou na miséria, ou acabou até com dinheiro, mas sem saúde, ou sem amor, sozinho, às vezes sem os três, sem nada, né? Então, é gostoso você ver uma pessoa que envelhece com a família, com amor, com tranquilidade financeira, com saúde, com independência, né? Que o ser humano sem independência, ele sofre demais. Quando a gente para de ter utilidade, não faz mais sentido viver. A gente vive para ser útil, para ter utilidade. Quando a gente se torna inútil, para que viver? Percebe? Então é muito importante a gente buscar essa funcionalidade de forma integral. Percebe? Integral. Que eu preciso ter uma mente boa, eu preciso ter um corpo que responda a isso, eu preciso ter propósito, intenção. Então é um coletivo que faz com que a gente possa realmente avançar na vida com qualidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nasceu o Sadhana, para a gente desacelerar, se reconectar, né? Para a gente melhorar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa rotina, que é isso que significa Sadhana. Uma rotina com propósito, com intenção, com constância, é espiritualizar cada uma das nossas atividades diárias. É pôr intenção em cada pequena coisa que a gente faz, ao invés de sair fazendo desenfreado, sem qualquer noção, só com pressa, né? O tempo que só vai e nunca volta, e muitas vezes a gente não aproveita da maneira que deveria, né? Aproveitando o máximo que a gente pode, estando verdadeiramente presente. Então, bora seguir esse caminho junto. Eu quero ter um desfecho diferente desse que eu comentei com você, e eu acredito que você também. Então, Deus me livre passar por tudo isso, mas que eu tenha bom senso para fazer a minha parte. Porque falar que Deus quis assim, o universo quis assim, bababá, tem lá a sua parcela, mas a nossa precisa ser reconhecida. A autorresponsabilidade diante das nossas escolhas diárias, porque essa conta chega. E eu não sei se você está deixando dívida ou se você está plantando boas sementes para colher no seu futuro. E o legal da saúde é que a gente colhe hoje e amanhã. A gente não colhe só amanhã, a gente já aproveita hoje, né? Então, acredito que essa seja uma boa ideia e é por isso que você está aqui, eu estou aqui, eu faço o convite para que você esteja comigo às segundas-feiras, no Segundas de Sadhana, né? Então, esse tema hoje, ele veio justamente para quem quer começar a ampliar o nível de consciência, reconhecer que a vida atual não está tão organizada como poderia, não está tão saudável quanto poderia, a gente sabe que dá para melhorar, que tem a intenção de melhorar, que está aberto a ouvir. Então, mentes abertas são muito bem-vindas ao Sadhana. Aqui é um lugar para mentes abertas, pessoas que estão abertas a receberem informações, a melhorar a vida, a ampliar visões de forma amorosa, gentil, sem embate, sem violência, sem nada disso. A gente não precisa disso. Aqui a gente faz tudo de forma pacífica. Mesmo que a gente não concorde com alguma coisa, existem formas de discordar que não precisam ser através de guerra, raiva, briga, estresse. Não, isso não vai caber aqui no Sadhana, combinado? Então já começamos aqui a selecionar para quem é o Sadhana, para quem é esses encontros, para quem são as pessoas convidadas, muito bem-vindas para estarem aqui. Esse é o perfil das pessoas para esse tema, para esse encontro, né? Só que não é para todo mundo, né? Então agora eu vou falar para quem não é o Sadhana. Então, se você quer morrer jovem o mais tarde possível, estamos juntos nessa jornada. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que vive no automático, que tem preguiça, que está acomodado ou até alienado na própria realidade, na própria correria, nem percebe, nem se deu conta que tem algo errado, está vivendo de um jeito tão desenfreado que nem percebe, que acredita que a saúde e a felicidade é sobre ter liberdade para fazer tudo o que se quer, viver em busca de prazeres imediatos, momentâneos, usufruir da vida, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. O Sadhana não é para você, meu bem.
tá tudo certo, que se você tá feliz é isso que importa, mas o sadhana não é para esse perfil de pessoa. Não é. Porque essa conta vai chegar, como eu falei. Então, para as pessoas que ignoram que as escolhas elas cobram juros altíssimos lá na frente, o sadhana não vai servir, porque a gente não vai ter uma mesma forma de enxergar a vida, de estruturar uma rotina e de fazer escolhas. Então, acho que estamos alinhados para quem é e para quem não é o sadhana, certo? Então, o que você ganha assistindo esse encontro de hoje, especialmente? Esse tema ele tem inspiração em alguns dos meus pacientes que chegam com a dor no corpo e depois eles descobrem que aquele era o menor dos seus problemas. Quando a gente começa a aprofundar na vida, na história, nas crenças, muitas crenças, a gente percebe que a dor que grita agora no nosso corpo, então aquela dor que a gente sente no corpo, ela foi silenciada por muitos anos. Alguma emoção, alguma questão, alguma coisa que foi silenciada por anos. E muitas vezes, na maior parte das vezes, os meus pacientes, eu percebo que eles nem percebiam que estavam silenciando algo. O que é mais difícil, porque está lá no inconsciente. E isso acontece muito. Às vezes a gente vai normalizando coisas, vai guardando, vai deixando para lá, mas o corpo não deixa para lá. O corpo ele é o ser mais verdadeiro que tem. Então ele sempre vai manifestar. Você pode até tentar fazer silêncio. Ele vai se manifestar de alguma forma. Nem que seja pela queda do cabelo, uma unha quebradiça, espinha, constipação, dor de cabeça, um sono desregulado. Percebe? Pequenas coisas que a gente às vezes não dá a devida atenção, mas já são sinais que o seu corpo dá e que muitas vezes você normaliza, acha que faz parte e vai levando, vai levando, vai levando. Então, essas questões a gente precisa dar mais atenção. E é essa consciência que faz a gente querer sair de onde a gente está para buscar um lugar que faça mais sentido, que seja mais agradável, que traga bem-estar, que traga vitalidade, que traga disposição, que traga beleza, que traga harmonia. Percebe? Então, a gente precisa existir com dignidade. A gente precisa viver uma vida que faça sentido, não que seja só deveres e obrigações. E para que tudo isso? Qual o sentido de tudo isso? Não faz sentido. Eu não vejo sentido numa vida que você dorme e acorda, você não sabe nem que dia é direito, porque os dias estão tão iguais que você nem percebe diferença entre eles, né? Então, o objetivo disso tudo é existir com dignidade, com tempo para fazer muito mais do que as nossas obrigações e aprender como é gostoso cuidar da gente. E eu vou te falar que é viciante. Porque a gente começa, tropeça e tal, mas depois que você engata, você percebe o quanto é gostoso cuidar de você. É de fato viciante. É muito comum eu ouvir, mas não sobra tempo para uma academia. Mas eu não consigo cozinhar. Mas é fácil para quem não tem filho. Essa eu ouço bastante. Mas eu sinto te falar, gente, sinto lhe dizer, mas não existe nenhuma justificativa que você possa me dar que vai me convencer. Por quê? Eu já trabalho com isso há anos, eu falo com pessoas, várias pessoas por dia, e eu percebo que é igual. E eu também estive nesse lugar, e muitas vezes eu estou nesse lugar, porque não é uma coisa que a gente conquista, ganha, não. É uma prática diária, precisa de constância. A gente não pode vacilar na nossa disciplina. Só que aí a gente vai descobrindo formas de fazer isso de uma maneira mais leve. A questão é que você tem que parar de encontrar desculpas para não fazer, porque isso é muito normal de acontecer. É comum acontecer. Eu tô acostumada, entende? Então, você pode dar a desculpa que for, não me importa qual seja. Dá para quebrar. É uma objeção que você vai trazer, é uma solução que eu vou trazer. Você vai criar outra. E aí você percebe que o único motivo ele é igual para todo mundo. É um motivo coletivo. Você não se prioriza, você não se valoriza o suficiente para encontrar tempo para você. Para fazer o que é preciso para você. Você prioriza o seu cliente, o seu paciente, o seu filho, o seu marido, sua esposa, não importa. Seu trabalho, suas reuniões, não importa. Você desmarca seus clientes, você desmarca seus compromissos com outras pessoas, mas com você desmarca. Então,
O único ponto que é comum para todos nós é: se você não faz algo, é porque aquilo não é uma prioridade para você. Porque tudo que a gente quer, a gente encontra espaço na agenda. Ponto. Ah, porque eu preciso de dinheiro. Não me interessa. É desculpa, é esfarrapada e é isso que a gente vai quebrar aqui. Entende? A gente precisa quebrar essas coisas. E assim, eu falo mesmo, eu sempre brinco que eu não sou a terapeuta boazinha, né? Eu não sou a profissional boazinha, eu sou aquela que vai puxar a orelha e vai te cutucar. E às vezes dói. Então tem paciente que fica pé da vida comigo, um bico desse tamanho comigo, mas lá no fundo ele percebe que eu tô certa, que a gente tocou na ferida e que tem que mexer na ferida, tem que limpar, tem que cuidar. Vai arder um pouquinho, mas ela vai cicatrizar. E a gente vai ter uma pele fechadinha, bonitinha, pronta para não infeccionar, para não adoecer, para ficar saudável, certo? Então, assumir esses pontos de fraqueza é muito difícil, mas é necessário. E se você está aqui, é porque chegou a sua hora de reconhecer também a sua fraqueza, de não cuidar de si mesmo, de aprender como fazer isso e começar a dar pequenos passos, porque é assim que a gente começa, com pequenos passos em direção a uma vida mais saudável, dentro do que cabe na nossa rotina. Também não vamos fazer coisas mirabolantes que não caibam na sua rotina, tá? Fique tranquilo que bom senso eu tenho. E eu preciso sempre ajustar os meus planejamentos para a vida dos meus pacientes. Então eu preciso fazer com que eles consigam fazer. Eu tenho que quebrar objeções diariamente para que eles façam o que eu estou pedindo para eles fazerem por eles mesmos. Eu sempre dou o exemplo do cinto de segurança. Eu acho um absurdo ter que multar pessoas por não usarem o cinto de segurança, que é para a própria vida dela. E a pessoa às vezes ainda acha ruim. Então, percebe? Níveis de consciência. Então, vamos fazer a nossa parte, que aí ninguém leva multa, ninguém se machuca e fica tudo certo, né? Então, bora começar a nossa rotina. O que é legal a gente pensar? Muita gente chega aos 30, 35, 40 e começa a perceber uma certa exaustão, né? Sei lá, tô com menos energia, não consigo mais fazer as coisas que eu fazia, as coisas que eu gostava, agora eu não tenho mais tanto pique para fazer, uns desânimos que batem de repente, né? E eu falo porque, né, tô aí nessa década e a gente fala, caramba, não é só sobre 60, 70, 80, a partir dos 30, nós começamos a ter algumas mudanças reais dentro do nosso organismo, tá? E para ajudar, a gente vive numa sociedade de alta demanda, né? Então, visual, é muita tela, é muita informação, é muita estratégia, é muito gatilho, é todo mundo atirando em cima da gente o tempo inteiro e a gente muitas vezes vai captando isso e isso drena mesmo a nossa energia. Então, além desses fatores externos que ficam ali, metralhando o nosso campo vibracional, o nosso campo energético, a gente também tem o nosso metabolismo, o nosso organismo, que também está passando por mudanças, né? Então, muita coisa está acontecendo e às vezes a gente não tem conhecimento sobre isso. E eu sempre falo que para a gente saber o que está errado, a gente precisa saber qual é o certo. Eu preciso saber como é o certo, como funciona o certo, para que eu possa entender o que está errado. Porque às vezes eu acho que o que está errado está certo. Se eu não conheço o certo, percebe? Então a gente precisa saber como funciona para poder identificar. Então, o que muda no nosso corpo a partir dos 30 anos? Nosso metabolismo muda, tá? Então, a gente começa a ter algumas alterações que elas podem ser para mais ou para menos, não é 30 anos cravado. Lembrem-se que o nosso corpo ele não sabe quantos anos você tem. Tanto que a gente faz uma bioimpedância muitas vezes e a pessoa pode ter uma idade maior ou menor do que a idade real dela, a depender do organismo dela. Quantidade de gordura, de massa magra, de água, tudo isso é uma composição corporal. Então, quanto mais bem cuidado você está, menor vai ser a sua idade metabólica, tá? Então, é muito importante a gente cuidar do corpo, entregando a ele as coisas que ele precisa, que eu sempre falo. Comida, sono, hidratação, exercício. O corpo precisa disso, isso aqui é fisiológico, tá? E quando eu falo de exercício, eu sei que vocês vão me jogar da janela agora, mas exercício é igual banho.
Exercício é igual banho. Você toma banho todo dia? Você escova os dentes todo dia? Você come todo dia? Você dorme todo dia? Então você deveria se exercitar todos os dias. Porque antigamente nós não tínhamos controle remoto, nós não tínhamos tanta luz, nós não tínhamos elevadores, veículos. Então o nosso dia a dia já tinha exercício. Hoje a gente é obrigado a ir para a academia porque a nossa rotina é muito sedentária. Então, hoje os exercícios estruturados ganharam forma e ganharam mais espaço, porque a nossa estrutura de vida ficou tão confortável que prejudica a nossa saúde. Percebe? Então, se você tivesse que andar quilômetros para chegar de um lugar a outro, se você tivesse que levantar, agora você bate palma, acende a luz, você nem levanta a bunda do sofá para ir acender a luz. Percebe? Você não mexe nem no controle mais, você fala e a Alexa obedece. Então, esse tipo de coisa vai reduzindo as nossas atividades e o corpo precisa de movimento. Então, se até os 30 anos você não fez esse trabalho de movimento, de adequação, você vai sentir mais o impacto aos 30 anos. E daí para frente, cada vez mais, se você não correr atrás do prejuízo, tá? Energia, nossa energia muda, porque o metabolismo muda, a energia muda, e se o meu corpo não está no melhor desempenho, eu tenho uma parte energética que também influencia, que é influenciada. Por quê? Se o meu corpo está cansado, minha imunidade também cai. Se a minha imunidade cai, eu me sinto mais fadigado, eu me sinto mais cansado, a minha energia fica menor. E além disso, eu tenho a energia quântica, a energia de campo, que ela é afetada, porque nós temos uma aura, não vou viajar muito aqui, prometo, mas nós temos uma aura. Lembra que eu falei mentes abertas? Então, abra sua mente agora. O mundo é feito de física, energia, isso não é conversa, é física. Depois procura aí no Google que você vai ver. Então, este copo, ele é feito da mesma matéria que eu. A diferença é que eu tenho vida, o copo não. Mas se eu morrer, o meu corpo vai degradar tanto quanto esse copo, percebe? Então, nós temos um campo energético. E quando esse corpo fica frágil, essa energia fica frágil. E se essa energia fica frágil, eu fico mais aberto aos ataques externos, que foi o que eu falei no comecinho ali. Muita informação, às vezes pessoas que são mais densas, mais pesadas, a gente fica mais estressado, aí entra o estresse. Quando a gente está mais estressado, a gente acaba querendo comer porcaria. Por quê? Já que a vida tá estressante, tá chata, tá irritada, tá irritante, é muito gostoso ir lá e comer um lanchão, comer uma pizza, comer um doce, comer um brigadeiro, comer uma bolinha de queijo, entendeu? Então, o que acontece? Você começa a inflamar. Então, olha que bola de neve é isso. Uma coisa puxa a outra, uma coisa destrói a outra, uma coisa degrada a outra. Aí isso afeta o seu sono, e o seu sono é essencial para regular absolutamente todos os sistemas do seu organismo. O sono, ele é essencial para esse processo. Ah, quantas horas de sono, gente? São 8 horas, e eu nunca precisei dormir 8 horas, eu durmo 5 e fico ótimo. Parabéns para você, mas sinto dizer, a ciência está aí para provar que nós temos uma quantidade de sono que é ideal para que a gente tenha uma quantidade de sono profunda. Então, tem pessoas, eu sempre defendo que cada corpo é um corpo. A ciência, ela pega uma métrica, um parâmetro, e aí pega uma maioria para ter ali uma métrica. Tem pessoas que vão dormir menos e vão se sentir bem? Pode ser que sim, mas, gente, é uma minoria. É uma minoriazinha, inha. Então, não se coloque em risco. Dormir cedo e acordar cedo é, de fato, mais saudável. Dormir cedo e acordar cedo. Por isso que a gente tem o Sol e a Lua. A natureza é a nossa principal referência de inspiração do que é saudável, do que é natural. Então, está caindo a noite? A gente também, cortisol deveria estar caindo, nosso hormônio de energia deveria estar caindo. Quem deveria estar subindo? Melatonina para a gente dormir. Aí tem gente tomando melatonina para dormir. Isso já começa a desregular. Você toma para dormir, aí de manhã você toma café para acordar, toma energético durante o dia para ficar desperto, aí come açúcar porque é energia rápida. Seu corpo, ele vai pedir, ele é uma máquina, ele vai pedir substratos para fazer o que você está pondo ele para fazer. Se você tem que trabalhar, ele tem que estar desperto. Aí o que ele faz? Me dá café, me dá açúcar, energia rápida. Só que essa energia rápida não é saudável.
Isso só aumenta a sua inflamação. E essas coisas têm relação com as nossas emoções. Então, além das emoções que a gente já carrega, a gente começa a desenvolver novas emoções. Porque não tem como a mente funcionar bem e nós termos um humor bom, uma alimentação desregrada, um sono ruim, um corpo que não responde, desânimo, cansaço. Não tem como. As emoções ficam abaladas. Então, olha quantas coisas vão começar a mudar com maior impacto a partir dos 30. Por quê? Porque o metabolismo ele vai começar a ficar mais lento, não é que tá super lento. Com 30, nós estamos ali no ápice, digamos assim, mas a gente vai começar a ter um declínio. Por isso que é nesse tempo que a gente tem que fazer uma construção muito boa, para que dali em diante a gente faça uma manutenção, percebe? E se não cuidou, começa a cuidar agora porque o corpo responde muito rápido. E o que as pessoas fazem? Geralmente, quando elas começam a se incomodar, a estética que está gritante, as pessoas não estão felizes com a própria estética, as canetinhas emagrecedoras, então as pessoas estão ficando obesas, não têm uma mente capaz de criar uma rotina, porque as emoções estão tomando conta, a rotina está tomando conta, os deveres, as obrigações, a tristeza, o desânimo, as compulsões alimentares. Então, olha quanta coisa, olha que tristeza. A pessoa não ter controle sobre si mesma. E há quem chame isso de liberdade. Essa é a maior prisão, você ficar preso aos prazeres. E adoecer, e viver mal, e se olhar no espelho e não se gostar. Ou as pessoas começam a envelhecer, você vê a pele ruim, o cabelo, as pessoas ficando calvas, muita mulher com alopécia, muito homem perdendo o cabelo cedo, muita gente perdendo a fertilidade, sabe? Então, olha quanta coisa que vai acontecendo num momento que era pra gente estar no auge. Então, a pessoa vai para a estética, faz procedimentos absurdos, aí começa a se apegar a dietas loucas, insanas, ou exercícios que às vezes são exageradamente muito intensos, e tudo isso mostra falta. Então, a ausência do exercício, a ausência da dieta, a ausência do cuidado com a própria beleza, com a autoestima, ela não é boa, mas se ela for excessiva, ela também é um sinal de desarmonia. Por isso que a gente precisa regular nossas emoções, nosso nível de estresse, nossa energia, nosso estilo de vida. Então a gente tem alguns pilares. A gente precisa cuidar do nosso corpo físico, que é por meio de alimentação, do movimento, do sono, da hidratação. A gente precisa cuidar das nossas emoções, da nossa mente, controle da ansiedade, do estresse, dos pensamentos. E a gente tem meditação, a oração, a espiritualidade entra muito nesse lugar. Então, independente da sua crença, quando a gente se conecta com algo maior, quando a gente entende que existe algo além dessa rotina insana que a gente vive, fica um pouquinho mais fácil da gente viver. A gente sente uma leveza no nosso coração, a alma parece que vem e fala, calma, calma, não é sobre isso só, tem coisa além disso. Então a gente precisa se conectar com a nossa espiritualidade. De novo, não importa a crença. Entende? É com algo maior, com algo além da nossa rotina material. Isso vai tranquilizando o nosso coração, nossa alma e a nossa mente, tá? Existem várias atividades terapêuticas, a própria terapia com psicólogos, com psicanalistas, outras linhas terapêuticas, tudo isso ajuda também a nossa mente, as nossas emoções. A energia vital para cuidar da nossa vitalidade, equilíbrio, presença. Aí a gente tem essa parte das terapias integrativas, tem reiki, tem radiestesia, tem constelação familiar, tem tarot terapêutico, mesa radiônica, tem várias formas, as próprias meditações também fazem alinhamento de chakras, a gente tem cristais, tem sons, códigos de luz, são vários recursos que nós temos para cuidar dessa parte energética da nossa vida. Sons são maravilhosos para alinhar nossas frequências. E esse propósito da espiritualidade que é trazer sentido para a nossa vida. É um bem-estar mais profundo. Não é sobre um sofá confortável, uma TV grande, um carro bacana. Não é esse nível de conforto. É aquele conforto no coração, aquele quentinho no coração que você fala, meu Deus, eu tô em paz. Não é sobre o que você tem, é sobre como você se sente sendo você. É o conforto de ser quem você é, de saber pelo que você vive, para quem você vive, por que você existe. É trazer propósito e sentido para a sua vida, entende? Quando a gente chega nos 30 anos, a gente começa a perceber que a gente fez um monte de coisa que a sociedade
às vezes impõe, às vezes faz, às vezes não. Aí tem gente que casa, tem gente que não, tem gente que tem filho, tem gente que não. Começam várias questões sobre isso, aí até os 40 isso fica muito forte. Então olha como os 30 anos ele é um divisor. Né? Há muitos anos atrás as pessoas morriam com 35, 40 anos, hoje elas morrem com 75, 80. É a nossa expectativa de vida no Brasil, 75 anos. Eu conheço pessoas com 100, 104. Então, tipo, gente, olha quanto mais de vida a gente tem. Então, se a gente não começar a trilhar esse caminho de uma forma boa, olha quanta vida a gente vai jogar fora. Para que viver mais se não for para viver bem? Com propósito, com sentido. Então, algumas práticas simples que você pode pôr no seu dia a dia é uma respiração mais consciente. Então, existem vários exercícios respiratórios, a gente vai trazer em vários momentos aqui a gente vai trazer essas dicas também, mas respirações conscientes. Só de você parar e respirar fundo já é uma respiração consciente. Uma rotina matinal, então não é acordar e já pegar o celular. Acorda, respira fundo, faz uma respiração consciente, se mexe um pouquinho na cama, se alonga, abre a janela, olha para o dia. Os olhos, eles captam a luz do dia e eles fazem um circuito inteiro de cortisol. Oi, acordamos, é hora de despertar. Naturalmente, essa energia deveria vir com isso, com a luz do dia. E se não vem é porque tem algo desregulado, que geralmente pode ser hormonal, pode ser inflamatório, pode ser uma série de questões que precisa ser investigada. Pausas durante o dia. A gente tem aquela ferramenta Pomodoro, que é um dos recursos, mas faça pausas no meio do seu dia. Levanta, vai tomar uma água. É importante ter a garrafinha de água ali, mas levanta, vai encher sua garrafinha. Tem gente que fica com a mesma garrafa do começo do dia até o final do dia. Não adianta, gente. Tem que levantar pelo menos umas 4 vezes para encher essa garrafa. Senão não tá bebendo água, não tá se movimentando, não tá dando pausa. Então, levanta, movimenta esse corpo, faça alguma coisa, coloque alguns intervalos no decorrer do seu dia. Isso é autocuidado, percebe? Não é sobre academia, é sobre uma comida, não. Pequenas coisas no seu dia já são atitudes de autocuidado e muito eficientes. Então, ficar de preguiça não vai ajudar. A procrastinação, ela é um desafio imenso nessa hora, e eu sei que eu sofro com isso, mas diariamente a gente precisa lembrar dos porquês. Então, a nossa mente, ela vai fazer tudo para poupar energia. Ela vai tentar fazer de tudo para impedir que a gente faça alguns, entre aspas, sacrifícios. Por quê? Porque ela está tão acostumada com uma rotina específica que mudar gera trabalho, gasto de energia. E a mente, ela não quer gastar energia, ela quer o que é mais fácil. Ou seja, no começo do processo, a sua mente vai ser a sua principal inimiga. Ela vai ser a sua maior inimiga. E se você entrar na pilha da sua mente, você está lascado. Você não vai conseguir fazer nada. Ela não vai ser sua aliada nesse momento. Então, o maior erro nesse momento, o maior erro de quem começa, de quem quer realmente mudar e adquirir uma nova rotina, é se apoiar na mente. Porque ela não vai te ajudar. Pelo contrário, ela vai querer te atrapalhar. Mas e aí, eu faço o quê se a minha mente está comigo 24 horas? Além da mente, você tem uma alma, meu amor. O seu eu verdadeiro não é a sua mente, porque se fosse, não tinha Alzheimer. Né? Imagina uma pessoa com Alzheimer, perdeu a mente, quem é ela? Ela existe ainda, ela está viva. Ela perdeu memórias, mas tem alguém ali, além da mente. E é esse lugar, esse eu verdadeiro que você precisa localizar dentro de você. Então, você precisa ter intenção. Intenção, propósito. Por qual motivo você quer fazer isso? Por qual pessoa vale a pena você viver? Com quais pessoas você quer ter mais tempo de qualidade para passar junto? Quais sonhos você ainda não realizou e você precisa ter disposição, saúde e grana para realizar? Você precisa ter um propósito definido. É um propósito claro e forte o suficiente para te guiar. Aí você olha fixamente para esse propósito. Você lembra dele constantemente, diariamente, cada vez que você acordar, você lembra do para que você existe, para quem você vive, pelo que você vive e pelo que vale a pena. Porque você tem que ser o seu principal motivo, viver bem por você mesmo. Mas às vezes a gente vive melhor por quem a gente ama do que por nós mesmos. Então que seja por quem você ama. Que seja por um sonho, por alguém, por algum propósito, mas encontre o seu propósito. Coloque intenção na sua vida. Começa devagar. Se você dorme tarde, vamos para dicas práticas.
Se você costuma dormir tarde, a partir de hoje, dorme 10 minutinhos mais cedo. 10 minutinhos mais cedo do que você está acostumado, não vai te matar. Ah, mas eu não sinto sono, gente, é 10 minutos. Deita na cama e espera. 10 minutinhos. Você precisa estar disposto a fazer o mínimo, pelo menos. Então, eu durmo tarde. Começa a dormir 10 minutinhos mais cedo do que o horário habitual. E aí você vai reduzindo esse tempo conforme você vai sentindo que já está confortável. E aí, em doses homeopáticas, você vai fazendo a transformação que você precisa para dormir no horário ideal, que a gente também vai falar disso num outro momento. Assim, ninguém sofre, mas todo mundo está se cuidando. A outra situação é para quem é preguiçoso de academia. Ah, não gosta de exercício, tem dificuldade de fazer exercício. Começa dando 10 pulinhos na beirada da cama toda vez que você acordar. Acordou, olhou para a janela, dá 10 pulinhos. Depois aumenta para 20. Depois escolhe um outro movimento. Mas todo dia de manhã, assim que você acordar, escolha um movimento para fazer por pelo menos 1 minuto. Ninguém vai morrer por causa disso. Não tô falando pra você fazer 1 hora de academia todo dia. Tô falando pra você dar 10 pulinhos. Se você não tá disposto a dar 10 pulinhos, pula da janela. Porque, pelo amor de Deus, né? Então, pequenos movimentos. O seu corpo vai começar a falar, opa, isso aqui é novo, gostei, me ativou. Ao invés de você tomar o café logo que você acorda, dá 10 pulos, toma um banho de água gelada. Você vai ver que funciona tão bem quanto. E faz muito melhor, faz mais bem para sua saúde do que o café. Não estou falando que café é vilão, mas tem formas de tomar para que ele não se torne um vilão na sua rotina. E, de novo, aos poucos o seu corpo vai se acostumando e ele vai te pedindo mais disso, porque ele começa a ver que isso faz ele ficar bom, aumenta a performance, faz com que ele fique melhor, você se sente melhor. Então não é um prazer imediato, mas ele é acumulativo, e isso é que é gostoso. E agora eu quero saber, quero que você me conte aqui se esse encontro que a gente teve, esse nosso primeiro encontro de inauguração do Sadhana, te trouxe alguma reflexão, abriu algum pensamento novo na sua cabecinha, despertou você para alguma coisa, se te ajudou, se trouxe algum aprendizado. Conta aqui para mim nos comentários que eu vou ter imenso prazer em saber, em ler, em comentar também. Eu quero saber como foi para você ouvir essas informações. E se você ainda não segue o canal, eu te convido a seguir, ativa o sininho, anota aí na agenda que toda segunda-feira, às 19h30, nós estaremos aqui e eu quero formar uma comunidade de pessoas dispostas a entrarem num plano, um plano de saúde, não de doença, um plano que te convida a viver uma rotina saudável todos os dias, a investir na sua saúde diariamente e não só quando você fica doente. É um lugar para quem quer reduzir as chances de adoecer. Eu não posso falar que não vai acontecer, porque pode acontecer, mas a gente reduz drasticamente as chances de acontecer. E se acontecer, o seu corpo está mais preparado para se recuperar do que quem não cuida, para quem não está preparado. E lembre-se, não é só corpo. Tem gente muito saudável fisicamente com emocional doente. Essas pessoas não respondem a tratamentos. Tem gente com emocional muito forte, sem corpo para responder. Não adianta. Então a gente precisa trabalhar a integralidade, percebe? Então, segundas-feiras, 19h30, na próxima segunda a gente vai falar sobre como regular o sistema nervoso de forma natural. E eu vou te esperar aqui. Se inscreve aí no canal, comenta, ativa o sininho, que a gente vai estar aqui junto. E se você quiser ver mais conteúdos, entra lá no meu Instagram, doutora Cíntia Natoli, ou Sadhana Saúde com H, e lá você vai ter conteúdo toda semana também para você acompanhar e aprender ainda mais sobre saúde integral. Então a gente se vê na próxima segunda de Sadhana. Até lá! Tchau, tchau!